graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Apaixonado, isso vai ao encontro do que eu venho também trazer à igreja, porque é uma característica de uma pessoa apaixonada, é aquela que busca constantemente, como no trecho da música diz, 24 horas e ainda pouco, né? Então vamos abrir a Bíblia em Efésios 4, 22 a 27. A partir do versículo 20 para ter um pouco mais de sentido, para que os irmãos compreendam um pouco melhor. Efésios 4, 20 ao 27 diz assim a palavra do Senhor: Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Por isso, abandonai a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor Deus, por esse dia. Coloco a minha vida em Tuas mãos, Pai, que eu seja uma ferramenta, um instrumento em Tuas mãos, que a Sua palavra possa encontrar espaço em nossos corações, Pai, efatar, que se abra os olhos, os ouvidos espirituais, que o entendimento se abra, para que a Sua palavra faça, Senhor Pai, o que bem está para fazer, Pai, que possa frutificar, Pai, que possa nos revelar, Senhor Pai, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Que o Senhor esteja abençoando todo o restante do culto, Pai, as pessoas que ainda estão chegando. Essa oração que eu faço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a gente vê em Efésios que trata do despir da velha natureza, da nossa carne, do nosso corpo, para que a gente, renovado em espírito, a gente possa nos vestir, nos revestir do novo, do Espírito de Deus. Então não há como revestir do Espírito sem que a gente antes faça essa retirada da velha natureza. Então, para que o novo entre, o velho tem que sair. Então a gente é confrontado com isso. Em Colossenses 3 fala que a gente tem que buscar as coisas do reino de Deus, buscar as coisas dos céus, buscar aquilo que é de cima e não as coisas terrenas. E essa é uma questão que eu venho tratar com os irmãos neste momento, Apaixonado, como diz a música, é uma pessoa que sempre está em busca, é sempre uma pessoa que o seu prazer está ali no relacionamento, em intimidade. 24 horas é pouco, quero mais e mais. Mas durante a semana, como está a sua vida devocional? Você tem passado a semana inteira e não tem sentido vontade de servir a Deus, de ler a palavra, de orar? Você tem se alimentado das coisas terrenas, redes sociais, que não edificam o reino dos céus? Porventura você pode achar numa rede social palavras de Deus, palavras que glorificam e exaltam o nome de Deus, a sua natureza, o seu caráter, mas você tem sentido, tem buscado, tem passado a semana inteira sem sentido, no mínimo, o pingo da vontade de honrar a Deus, buscando as coisas celestiais, buscando o reino dos céus? Ou você tem se conformado com o mundanismo, com as coisas deste mundo, e não preenchem e não alimentam em nada o seu, o meu, o nosso espírito? Então essa é uma pergunta que fica. Então, ao longo do tempo, tenho 28 anos, eu tenho observado algumas pessoas, um exercício onde eu posso, às vezes, falar de uma maneira mais ríspida, às vezes brincando mais, avaliando as pessoas. Isso é meio dinâmico, não tem um padrão, para falar a verdade.
Então aqui nessa noite eu vou fazer o mesmo. Eu trouxe aqui trouxe uma fruta. Os irmãos conseguem ver o que é claramente? Laranja. Então às vezes é um pouco longe, mas é uma tangerina, uma pocã, né? De maneira que eu não consigo, ao espremer nela, sair um suco de maracujá, um suco de laranja, porque é uma tangerina, não é da natureza, certo? E se você for provocado, for instigado pelo seu próximo, no serviço, o que tem saído da sua vida? O bom perfume de Cristo, que está lá em 2 Coríntios 2,15, tem exalado o aroma agradável de Cristo? Ou quando você é submetido a uma provação, a um teste, você tem entregado um suco de outra natureza que não seja de Cristo? Esse é o ensino que eu passo para os irmãos hoje, de que Salomão, naquele julgamento das prostitutas e um bebê morre, ele tem o discernimento, ele tem a sabedoria de decidir o certo, mas ele só conseguiu ter o discernimento porque na provação a mãe verdadeira, em seu instinto materno, revelou o seu amor. Ela abdicou da morte do seu filho, mesmo que ela não criasse, para não vê-lo morrer. Então naquele momento de provação é que se pôde perceber quem era a verdadeira mãe e aí fazer o discernimento correto. No seu ambiente de trabalho, onde você pisa os pés, quando você é provado, o aroma ele vai causar uma diferenciação. E é isso que as pessoas muitas vezes vão estar observando na sua vida. E aí vem aquele irmão abençoado, assim, pô Mateus, pô pastor, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente erra. Mateus 26, 41. Pô, abençoado, tudo bem? Ali era um contexto de Getsemane. Jesus pede que os discípulos o acompanhem em oração. Eles não conseguem. Mas o engraçado, ironicamente, é que a gente perde o sono com festas antes da conversão, a gente perde o sono com jogos, com entretenimento em geral, seja a Copa do Mundo, seja a luta, ou acordei para ver uma corrida de Fórmula 1, quero ver batida, eu quero ver o caos. Mas aí você se converte e não tem a preocupação de perder o sono em alimentar o seu espírito. Você não ora, você não lê a palavra, sua vida devocional e espiritual está raquítica. Então, do que você tem alimentado o seu espírito? Você passa ao longo do dia no seu serviço sem tomar um litro de água. Aí chega na igreja, é um cabelo, só quer beber água. Incontinência urinária, quer ir no banheiro toda hora. É uma luta, é uma luta. O espírito guerreando contra a carne e vice-versa. Mas, assim como tem o ensino no Velho Testamento sobre domínio próprio em Gênesis 4, na passagem de Caim e Abel, o pecado já está à porta. E o desejo será contra ti, mas cumpre dominá-lo. Então o desejo é uma forma de manifestação do pecado. E muitas vezes, e aí 90 e tantos por cento, a gente não tem desejo de buscar as coisas espirituais, as coisas do reino. Também a gente não acorda numa segunda-feira de manhã pensando, pô, eu estou a fim de trabalhar milhões agora. Pô, minha alma, meu corpo está radiando para que eu faça tudo o que eu tenho para fazer. Também não é. Então a gente não se move pelos desejos, porque muitas vezes, mais enganoso é o coração do homem. Então fica essa reflexão para a igreja. Domínio próprio é falado no Velho Testamento, é falado no Novo Testamento. A graça, ela quer, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Ou como diz o nosso amigo profeta Geraldo, a carne é safada. Então, não deixe que a carne, sendo fraca ou safada, domine. Porque nesse caso, a carne sendo fraca, como ela está sendo fraca se ela está ganhando toda hora? Então ela está forte. Então, como que diz a palavra? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então é possível não cair. Mas é preciso ter cuidado. Então que a gente viva uma vida de diligência, de amor, de busca, de reverência, de honra, porque isso é um princípio básico de reciprocidade, né? A graça nos é alcançada e ela ainda é o combustível para que nos transforme de glória em glória, né? Por que tem tantas advertências a respeito da fé, da graça, da fé que naufraga, né? Aqui em Judas fala que muitas pessoas transformam a graça em libertinagem. 2 Timóteo 2,1 fala: fortifica-te na graça. 2 Pedro 3,18 crescei na graça. Filipenses 1,27 viver de maneira digna do Evangelho. Como que eu posso viver o Evangelho de maneira digna se eu não trato ele de maneira digna? Se eu estou fazendo dele pouco caso, se eu não estou honrando. Mas aí já entra outras situações, cena dos próximos capítulos, que aí é uma pregação mais demorada. Deixo essa palavra, deixo Hebreus 4,16, Hebreus 5, do 12 ao 14, de lição para a igreja. Amém? Amém. Avisos.